Nesse vídeo vamos falar sobre o artigo A Psicologia como o Estudo de Interações, que é da minha disciplina, que foi passado na disciplina Psicologia Experimental. E eu vou ter um trabalho hoje exatamente sobre esse artigo. Deixando claro que eu não vou fazer a leitura do artigo nesse vídeo. Eu vou, na verdade, dividir o artigo em partes e dar uma explicação sobre essas partes que eu dividi do artigo. A primeira parte na qual eu dividi o artigo foi essa partezinha aqui de introdução mesmo. O artigo, então, ele vai discutir sobre os desafios na definição da psicologia e também ele vai falar como a análise do comportamento se sobressai ao definir a psicologia como o estudo das interações entre organismo e ambiente. Daí, para a gente entender isso daqui, vai ser necessário a gente estudar conceitos mais fundamentais. E eu coloquei mais ou menos tudo que a gente vai precisar para entender. Então, o desafio da definição da psicologia, tá? A psicologia é uma ciência que estuda o comportamento e os processos mentais, mas a sua definição exata tem sido historicamente debatida. O problema surge porque o comportamento humano ele é complexo e está interligado a diversas disciplinas como biologia, sociologia e filosofia. Dessa forma, a delimitação do que é especificamente psicológico é frequentemente influenciado por convenções e perspectivas teóricas. Depende muito da perspectiva que você está olhando para você poder definir psicologia e temas do tipo, enfim. A perspectiva da análise do comportamento, tá? A análise do comportamento, que proposta por Skinner, sugere que a psicologia deve ser definida como o estudo das interações entre organismo e ambiente. Isso aqui é importante. Essa abordagem rejeita a ideia de processos mentais inacessíveis e foca na observação e descrição de comportamentos mensuráveis, tá? Observação e descrição. Ele rejeita processos mentais inacessíveis. A principal vantagem dessa perspectiva é que ela proporciona uma definição operacional clara da psicologia, baseada em relações observáveis. A análise do comportamento entende que o comportamento não ocorre isoladamente, mas dentro de um contínuo de interações entre o organismo e o meio. Isso significa que o comportamento é moldado por contingências ambientais como reforços e punições. Os limites entre psicologia, biologia e ciências sociais são convencionais, pois todas essas áreas estudam fenômenos interligados. Por exemplo, o comportamento de uma pessoa pode ser analisado tanto pela psicologia quanto pela biologia, na neurociência, ou sociologia no contexto social, dependendo do foco adotado. A escolha da disciplina depende dos aspectos que se deseja investigar. O papel da análise experimental do comportamento. Aí que eu vou falar um pouquinho mais sobre contingências que eu tinha mencionado aqui. A análise experimental do comportamento é um ramo da análise do comportamento que busca entender as interações entre organismo e ambiente de maneira científica. Essa abordagem utiliza contingências e relações funcionais para investigar o comportamento. Contingências seriam as condições ambientais que influenciam a probabilidade de um comportamento ocorrer. Exemplo, um aluno que recebe elogios por estudar pode aumentar a frequência desse comportamento. Relações funcionais. Correlações entre eventos ambientais e respostas comportamentais. Exemplo, um experimento pode demonstrar que um estímulo específico, como o som de um sino, leva a uma resposta condicionada, a salivação, em um animal de laboratório. Através dessas ferramentas, a análise experimental do comportamento busca descrever e prever o comportamento com base em evidências empíricas. Então, concluindo essa parte aqui da introdução, o artigo ele argumenta que a análise do comportamento oferece uma definição clara e funcional à psicologia, A análise do comportamento ela vai se sobressair na definição da psicologia, focando nas interações entre organismo e ambiente. A análise do comportamento vai ter esse foco. Interações entre o organismo, a pessoa, e o ambiente. Esse enfoque permite uma compreensão mais objetiva do comportamento e elimina a necessidade de conceitos abstratos ou mentalistas. Além disso, destaca que a distinção entre psicologia, biologia
e ciências sociais é baseada em convenções, já que todas essas áreas lidam com aspectos complementares do comportamento humano.